Fala galera, beleza? Bom, a gente vai dar andamento aqui com mais uma atividade do evento. Essa vai ser uma atividade um pouco diferente das outras, né? O evento já teve várias atividades diferentes. Essa vai ser um bate-papo aí com o Guto Carvalho, uma pessoa que dispensa a apresentação. Se você escrever Guto Carvalho no Google, você já bate direto quem é o cara. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, tem bastante experiência aí nessa relação de DevOps aí e toda essa sopinha de letrinha nova aí, como que isso funciona dentro de uma empresa. Se apresenta pra galera aí, Guto. Tudo bom, Eduardo? Aqui é o Guto Carvalho, é um prazer estar aqui com vocês, aqui no DevOps Weekend, participando aqui, mais um evento que discute a cultura DevOps no Brasil. Bom, como você disse, eu sou o Guto Carvalho, eu trabalho com infraestrutura de TI já há 16 anos, moro em Brasília. Atualmente eu trabalho na Instruct, sou sócio-diretor na Instruct, a gente trabalha com automação de infraestrutura, em especial com Puppet, GitLab e Rancher. E eu também sou um cara que estuda muito a cultura DevOps. Desde o início da cultura eu tenho estudado ela. Legal, inclusive, que vale mencionar o Miguel, meu sócio, Miguel Filho, ele tá na Bélgica e hoje ele conheceu o Patrick Debois, que foi o cara que criou o termo DevOps em 2009. Tirou uma foto com o Patrick Debois, com a camisa do DevOps desde Brasília, que a gente fez aqui em novembro do ano passado. Então, bem legal, eu procuro me envolver bastante, estudar muito sobre esse assunto e eu espero poder colaborar contigo aqui hoje, tentar trazer mais informação para o pessoal que está participando do DevOps Week. Com certeza vai trazer muita informação. Eu vi a foto do Miguel, é uma foto quase que histórica, né, cara? É o cara que criou o termo da parada aí. DevOps direto na fonte, né? Exatamente, lá, ali é exatamente o que é, entendeu? Exato. Então, cara, essa questão do que é, o que não é, né? Você tem bastante experiência aí com implementações aí, vamos falar assim, de ferramentas em várias empresas. Essas ferramentas não funcionam sem a cultura, né? Então você tem esse conhecimento grande de cultura. E um dos grandes desafios que eu vi nos lugares que eu já trabalhei e tentei implementar a cultura, DevOps, em alguns eu consegui, outros não tão bem, equipes que historicamente são separadas, né? A gente sempre tem, eu vejo três silos bem distintos nas empresas, é a rede, a infraestrutura e o desenvolvimento. E esses caras estão sempre trocando porrada um com o outro. E na cultura DevOps isso não pode rolar. Como que você vê um método para esses times conversarem melhor? Como que isso flui melhor para a gente poder implantar realmente uma cultura DevOps na empresa? Bom, isso é bem interessante, a questão da comunicação entre os times, em especial os times de infraestrutura mesmo. A DevOps é uma cultura que ele abraça toda a organização, né? Ela não é uma cultura que você consegue aplicar só em uma equipe. Você começa aplicando em uma equipe, mas depois ela tem que abraçar toda a organização e toda a organização tem que começar a pensar, ter esse mindset DevOps para poder ter resultados melhores. Mas em relação à comunicação de infraestrutura, a gente pode olhar para como é que é uma infraestrutura clássica, como é que funcionam esses times de operação que trabalham nas empresas. Normalmente, você tem lá uma ferramenta de tickets, os usuários abrem os tickets, você tem os profissionais, aqui em Brasília, nos contratos de governo o pessoal chama de torres, né? Tem a torre de redes, a torre de banco de dados, a torre de segurança. E esses caras às vezes chegam na sala 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, senta na sua mesa, põe um fone de ouvido, entra no sistema de ticket, passa o dia inteiro ali, não conversa com ninguém, resolve os seus tickets e vai embora. E é assim normalmente em qualquer lugar que a gente vê que usa essa cultura mais tradicional de administração de infraestrutura. As pessoas não conversam, não interagem. Então, os profissionais de um mesmo time, de uma mesma equipe, os profissionais de operação, os profissionais de infraestrutura de rede, eles têm uma baixa visibilidade do que o seu colega está fazendo. Eles não colaboram entre si, dificilmente eles colaboram, normalmente eles colaboram só em que hora? Na hora do incidente. Aí todo mundo vai para a sala de guerra e tem que se virar para resolver. Mas tirando esses momentos, eles quase não se falam, não se ajudam, não há muita empatia entre essas pessoas, às vezes eles nem gostam muito de trabalhar ou tem ciúme da sua torre, não mexe aqui no meu virtualizador, não mexe na minha firewall, esse teu negócio já é meu, não toca, né? Não tem um mindset de colaboração, isso é muito ruim. Essas são grandes desvantagens do modelo clássico de gestão de infraestrutura, de gestão de times de TI. Para a gente resolver isso, como é que a gente pode fazer? Mudar um pouco a dinâmica de como esses times funcionam.
né? Inclusive hoje, apesar de eu ser especialista em automação e de infraestrutura, trabalhar com Puppet, GitLab e outras coisas, eu tenho trabalhado muito mais em mudar a cultura das organizações do que levar as tecnologias. Levar a tecnologia é fácil. Agora, convencer as pessoas a mudar a forma como elas trabalham, esse é o grande desafio. Então, tem que tentar mudar a dinâmica de como elas executam as tarefas, tem que tentar fazer eles colaborarem mais. Aí, o papel do líder do time, de quando for trabalhar com projetos, sempre estar trabalhando com pares ou com trios, pessoas que vão pensar um projeto, desenhar um projeto, executar um projeto e entregar isso aí, não mais sozinho, mas sim em pares, colaborando. Tentar trazer métodos também para que essa equipe consiga conversar, consiga expressar o que ela está fazendo, para que as pessoas consigam se agrupar, por exemplo. Trazer coisas do método Agile, trazer coisas do Scrum, do Kanban, do Lean, do método Toyota, tentar aplicar algumas técnicas de cada uma desses modelos para que as pessoas do seu time conversem mais. Rotacionar as atividades também funciona. Por exemplo, time de operação, normalmente você tem que atender chamados, mas você também tem que fazer projetos, né? Então, ter uma rotatividade. Essa semana o Guto está atendendo projetos, o resto da equipe está fazendo. Essa semana o Guto está fazendo chamados, o resto da equipe está atendendo projetos. Semana que vem rotaciona para que cada pessoa também tenha vivência do atendimento de chamados, atendimento de usuário, do cliente, atendimento de projetos, execução de projetos. Você rotacionar também melhora muito, né? Promover também atividades de compartilhamento, de documentação. Por exemplo, a gente fez um cliente aqui em Brasília durante muito tempo, um dia da semana, algum membro da equipe tinha que compartilhar alguma coisa, parecido com o que a gente está fazendo aqui. Tinha um dia da semana específico que alguém da equipe poderia ser voluntário, era por sorteio. Hoje eu vou falar de Docker. Hoje eu vou falar de segurança. Hoje eu vou falar de virtualização. As pessoas tinham que compartilhar alguma coisa que fosse interessante para a equipe, tá? E a equipe tinha que sentar e ouvir e também contribuir, criticando, conversando, somando naquela discussão. Vai. Pode ir aí, depois eu. Mas duas coisas que são importantes também para melhorar a comunicação, que eu já percebi que funcionam muito bem, são os encontros diários, rápidos de 10 minutos, que isso a gente puxa um pouco do Scrum, né? Os daily meetings, você faz encontros rápidos de 10 minutos, onde cada um da equipe fala o que está fazendo, e aí é uma chance das pessoas entenderem o trabalho de cada um e poder colaborar. E também encontros semanais para definir as atividades que vão ser feitas naquela semana ou nas próximas semanas e também poder criticar as atividades que foram feitas nas semanas anteriores, uma espécie de retrospectiva. Então, tomando esses cuidados e adotando esses modelos, a gente consegue melhorar muito a comunicação dos times. Legal, cara, legal. Todo o segredo da história está no capital humano, né, cara? Você conseguir implantar que as pessoas trabalhem de uma forma diferente, né? Só o uso de ferramentas, chegar lá, botar Puppet, GitLab, Docker e qualquer outra sopa de letrinha não vai resolver muito. Mas junto com essa história do DevOps, vem também aquela história de que se eu implementar isso, minha vida vai ser mais rápida, meu time de infra vai ter uma produtividade muito maior, eu vou conseguir entregar mais. Isso é um mito ou uma verdade? Eu implementando a cultura DevOps, eu entrego mais rápido, eu tenho uma produtividade melhor no meu time de infra? Quando a gente vai trazer DevOps, né, como a gente falou, primeiro a gente tem que trabalhar a cultura, trazer alguns modelos para melhorar a comunicação do time, senão não funciona. Mas para melhorar a produtividade, tem algumas dicas. Se você quer melhorar a produtividade do seu time de operação, a gente tem que enxergar primeiro os problemas que estão acontecendo. Por que meu time não é produtivo? Quais são os problemas ou quais são as características que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia, que são coisas que não escalam? Por exemplo, não consigo escalar meu atendimento. Minha fila de tickets de chamada está sempre enorme. Não dou conta. E aí, o que acontece? Se a atividade atrasa, o cliente reclama. A imagem do seu time e da sua área é afetada. Então, a confiança no trabalho do seu time diminui. Você que trabalhou em governo, também a gente sabe que além desses problemas de imagem, começam a surgir problemas políticos, né? Porque às vezes você realmente está sobrecarregado, mas tem gente que pode achar que você está sabotando e não é verdade, você está só sobrecarregado. A pressão aumenta porque você não está conseguindo entregar e as pessoas estão te cobrando e está chegando mais demanda.
Então, outras coisas, se você observar quando vai tentar fazer uma atualização, uma mudança, é difícil, é complicado, a gente tem que observar quais são os problemas. Normalmente isso está relacionado a trabalho manual, falhas humanas, esse tipo de coisa a gente consegue resolver como? A gente tem que escolher técnicas mais eficazes para a gente trabalhar as nossas atividades. Já falei um pouquinho ali na comunicação de usar métodos mais ágeis para trabalhar em equipe, mas a gente também pode usar métodos ágeis para atender chamados, por exemplo. Vamos abstrair um pouco a questão do chamado e pensar em atividades. Por que a gente não faz? Está difícil usar o sistema? Está difícil visualizar o que a gente tem que fazer? Pega um quadro, vamos fazer um Kanban board, coloca os tickets lá, todo mundo vai ver quais são as atividades que você tem que fazer aquela semana. Você começa a trabalhar, faz as reuniões diárias para a gente ver como é que estão as atividades e as pessoas vão se ajudando até conseguir melhorar isso. Quando você tem consegue visualizar o que você tem que fazer e aonde você tem que chegar, fica mais fácil você executar aquilo e isso vai refletir na sua produtividade. Outra coisa, não dá para fazer as coisas mais manualmente. Se você quer ir para a cultura DevOps, um dos pilares do DevOps é a automação. Então tem que estudar automação, tem que estudar o que a gente chama de infra como código, infracode, tem que estudar ferramentas de gerência de configuração, escolher a melhor ferramenta para a sua organização, colocar ela para funcionar e a partir desse momento só trabalhar via automação. Com isso, a equipe vai conseguir produzir mais no mesmo tempo. Tá? E trabalhando com esse paradigma de infra como código, você deixa de ser um simples sysadmin que cuida da sua infraestrutura e passa a ser um desenvolvedor de infraestrutura. Você vai escrever um código que vai representar o comportamento da sua infraestrutura e vai ficar tudo mais simples, vai ficar tudo muito mais rápido de fazer alterações, de fazer mudanças, inclusive de retornar problemas de incidentes. A automação traz inúmeros benefícios e através da automação, de métodos ágeis e de comunicação, você consegue aumentar muito a produtividade do seu time. Tá? Então, essas são as dicas que eu dou, mas é claro que para a gente chegar lá, nós temos algumas pegadinhas de automação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas seguindo esse caminho, começando pela automação e tomando esses cuidados, você está seguindo aí a estrada para adotar uma cultura DevOps dentro da sua organização. Legal, cara, legal. Você falou aí de automação, né? A automação vai ser o segredo de tudo, vamos dizer assim, para melhorar a produtividade. Não é um segredo de tudo, mas boa parte do segredo é ela. E eu já escutei de muita gente me perguntando os lugares em que eu trabalhei e a gente colocou essa cultura para rodar e funcionar. É o seguinte, pô, beleza, eu vou fazer a automação do meu parque, mas isso não vai me gerar mais trabalho, né? Isso não vai parecer algo estranho, assim, eu estou escrevendo um código enquanto eu poderia estar implementando. Você consegue dar uma dica para a galera aí de um caminho eficiente de automação de TI? Tipo, ó, vamos para cá que aqui vai ser o lugar hoje, né? Obviamente, né, a gente está falando de uma temporalidade, né? Hoje o caminho melhor a seguir é esse, ou mais eficiente. Hoje, em 2017, a automação ela já é uma realidade, né? Existem diversos tipos, ferramentas, modelos e métodos de automação. Hoje, inclusive, se você é um profissional de TI, mesmo sendo um desenvolvedor, sendo um sysadmin, um cara de rede de segurança, se ele não conhece automação, dificilmente ele consegue uma vaga no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala hoje de data center, a gente está falando numa escala de milhares de máquinas virtuais ou milhares de containers e não dá para um cara manualmente administrar cada um desses. A automação hoje em dia, em 2017, já é uma disciplina obrigatória. Todo mundo tem que saber isso. Mas existem algumas pegadinhas para a gente começar a colocar automação dentro da nossa organização. Além do profissional ter que se preparar e estudar, você precisa também tomar alguns cuidados antes de começar a automação. Como você falou, o início da automação ele precisa ser muito bem pensado para que ele dê frutos, para que ele dê resultado. Antes de iniciar qualquer processo de automação, a dica que eu dou é crie métricas de tudo. Porque se você não tiver métricas do seu ambiente atual, como que você consegue comparar o resultado que a automação está tendo em relação ao seu ambiente? Se eu não sei como estava antes, como é que eu comparo como está agora com a automação? Então, eu preciso que a gente tenha todos os nossos ambientes monitorados, que a gente tenha nossas métricas claras. Quanto tempo eu levo para fazer o deploy de um sistema? Quanto tempo eu levo para atualizar um agente de monitoramento em todo o meu parque? Quanto tempo eu levo para criar, provisionar uma máquina nova? Quanto tempo eu levo para criar um novo servidor de aplicação e colocar no meu balanceamento? Tendo essas métricas, primeiro faça essas métricas. Tendo essas métricas,
a gente consegue, inclusive, olhar para os nossos problemas e escolher as melhores tecnologias de automação para atender as nossas necessidades. As métricas, elas vão somar com os requisitos para que a gente possa escolher a melhor ferramenta de automação. Então, as métricas são muito importantes tê-las no início do projeto. Outra coisa é definir requisitos claros, né? Outro dia eu vi alguém entrando no canal DevOps Brasil, perguntou assim, gente, eu vou de Puppet, eu vou de Chef, eu vou de Ansible, né? Aí cada um saiu falando, não, vai com esse, vai com aquele, vai com aquele outro. Não é uma questão de preferência do que eu gosto mais, é uma questão de requisitos. Quais são os requisitos da sua organização? O que você precisa fazer? O que você precisa melhorar? Onde é que você quer chegar? Escreve esses requisitos, cria uma planilha com os seus requisitos e cria várias colunas com tecnologias e vai preenchendo essas colunas. A tecnologia que atender mais os seus requisitos é a melhor tecnologia para a sua organização. Não é uma questão de gosto ou de preferência, ou porque o Guto usa isso, ou o Gomex usa aquilo, é uma questão de requisitos. Então, tenha requisitos claros para que você possa escolher a melhor tecnologia. Outra coisa importantíssima, quando você for escolher as tecnologias de automação, estude sempre pelo menos duas tecnologias de gerência de configuração, 2 tecnologias de orquestração, 2 tecnologias de provisionamento, e essas são disciplinas de automação distintas, tá? O orquestrador é uma coisa, gerente de configuração é outra, provisionador é outra. Então, sempre estude 2 de cada uma para escolher aquela que se adequa melhor ao seu ambiente. Usar versionamento, essa é uma outra dica muito importante para quem vai trabalhar automação. Não existe automação de infraestrutura, não existe gerência de configuração, não existe infra as code, infra como código, se você não versiona código. Se o código está aqui no seu desktop, isso não é infra as code. Seu código tem que estar no Git, meu amigo. Coloca lá no Git, versiona para que seu time possa colaborar contigo, ok? Então, essas são algumas dicas importantes, que a gente às vezes esquece de fazer isso lá no início e acaba indo assim, puxa, fulano me falou que a tecnologia é legal. O cara fica lá 4 meses estudando aquela tecnologia, porque fulano disse que era legal, de repente ele descobre que não era a melhor tecnologia para a organização dele ou para o cenário dele. Ele deveria ter feito um estudo mais amplo, levantado os requisitos, gerado as métricas. Outra coisa que acontece muito, que eu já vi em muitos clientes, é o cara falar, puxa, tá tudo automatizado, tá legal, tá tudo rápido, mas tá mais rápido quanto? Como que era antes? Quanto tempo levava para criar uma máquina? Ah, não sei, a gente nunca gerou estatística de nada. Ah, então a gente não tem como medir qual foi o tamanho da melhoria? Não, a gente sabe que melhorou muito, mas a gente não tem números, né? Se a gente não tem números, fica difícil você gerar um relatório para falar, olha só, investimento em automação gerou esse resultado. Então, as métricas lá no início são importantíssimas. Tá? Outra coisa que é importante para a automação é definir políticas dentro da sua organização. Você pode definir políticas locais na sua equipe, mas é sempre bom estar alinhado com outras instâncias superiores, para mostrar que vocês estão implantando um processo de automação que vai ter um resultado e que tem um objetivo de chegar em algum lugar lá na frente, para que vocês tenham aí um alinhamento e um patrocínio das instâncias superiores, sabendo que esse processo vai gerar resultados para os seus times e para a organização, ok? E uma outra dica que eu dou, a última e a final, é que sempre que a gente começa com automação, a recomendação é, se possível, claro, crie um ambiente novo, onde já está tudo automatizado, tudo monitorado, tudo com métricas, tá? E vá migrando as coisas do seu ambiente antigo, que não tem automatização, que não tem padronização, para esse ambiente novo. E em algum momento você vai conseguir migrar 100%, então boa parte do seu ambiente antigo para um ambiente novo padronizado. E nesse novo ambiente padronizado, que tem políticas claras e bem definidas, só se faz mudanças, implementações, projetos, seguindo os critérios, os requisitos e as tecnologias de automação. No ambiente novo, não se mete a mão, não se faz nada manual, só se faz via ferramenta. Então, é assim, olha, colega, você quer usar um ambiente novo, padronizado, com métricas, monitorado, você tem que escrever aqui uma receita de automação. Se você não escrever essa receita, não usa ambiente novo, fica no legado. Essa é uma dica que eu dou e vocês vão ter sucesso no processo de automação de vocês, certamente. Cara, essa parte que você falou aí da gente definir requisitos bem claros, né? Eu vi em alguns lugares que eu tive agora no último ano trabalhando, dando consultoria, não querendo falar bem ou mal da ferramenta, né? Mas com a questão do Docker. Boa parte da galera virava assim, não, vamos pôr Docker? Vamos pôr. Mas por que vocês querem botar container na infra de vocês? Não, porque container é bom. Eu falei, mas é bom por quê? Né? Qual o motivo?
Você tem realmente a necessidade de estar no container? Sua aplicação está ali realmente pronta para funcionar em container? Né? Eu vi casos da galera que fala assim, não, a gente faz um container com a imagem do Ubuntu e instala tudo dentro dela e pronto. Eu falei, cara, calma lá, estamos tentando usar uma ferramenta de uma forma não que ela foi concebida de verdade, né? Container como se fosse uma VM, né? Exatamente, cara, exatamente. Então, definir requisito é tudo, né, cara? Você ter bem claro onde você quer chegar e como você quer chegar. E a parte de medir é importante, cara. Eu falo que onde eu fiz um projeto de automação e a primeira mostra de que o projeto funcionava foi com relação a proxy, né, e implementar a estrutura nova de proxy da empresa. E a gente não tinha uma métrica de quanto tempo levava para se instalar a estrutura nova, mas a gente tinha que o proxy atual estava há 3 anos tentando se modernizar. E o novo entrou com automação em 80 segundos, com 18 máquinas no proxy. Então a gente conseguiu, em 80 segundos, provisionar 18 máquinas, botar tudo funcionando, algo que vinha se arrastando há muito tempo, porque daria muito trabalho. Então você tem que medir para ter uma ideia do quão benéfico foi. E depois desse caso, foi um pouco mais fácil que as coisas andassem. Na hora que viram que 18 máquinas surgiram em. Foi um pouco mais de 80 segundos, vai, 1 minuto e pouco aí para surgir tudo, foi. É automático, né? Você vê É, que a gente tá. Eu não vou ficar chovendo no molhado falando de DevOps, origens DevOps, apesar de que no DevOps Days Porto Alegre eu abri com o Miguel, DevOps Days Porto Alegre, falando sobre origens do DevOps. O DevOps Days Brasil eu também falei disso, então eu já estou até um pouco cansado de falar de origens DevOps, mas a gente tem lá o CANS, que é aquele acrônimo que tem os pilares do DevOps, né? Que a gente tem ali cultura, automação, métricas e compartilhamento. Então, automação e métricas são 2 pilares essenciais da cultura DevOps. Não tem DevOps se você não tem avaliação em métricas. Como é que eu vou melhorar algo se eu não sei medir se ele melhorou, né? Melhorou o meu ambiente? Não sei, não tenho métricas. Como é que a gente faz um processo de melhoria contínua sem métricas? Não tem como. Como é que a gente consegue atender as necessidades dos nossos clientes, escalar o atendimento dos nossos clientes sem automação no mundo de virtualização, no mundo de containers? Não tem jeito. A gente tem que ter. Pois é, essa questão das métricas, como eu tive um background muito grande relacionado à segurança da informação, né, cara, eu sempre falava isso pra galera, que sempre me perguntava, o quão seguro eu tô? O quão minha segurança melhorou? Eu falei, cara, você não sabe nem o que você tinha antes, você não vai saber como você tá, você tem algo, você consegue comparar esse algo com o próximo algo que surgir. Agora você tem métricas. Mas antes não vamos tinha. Melhorar, e aí a gente compara o que a gente fez agora com a próxima melhoria. Isso é muito engraçado, porque às vezes é a fome da galera de querer abarcar tudo que tá na moda e novo aí, né, cara? E a gente acaba escutando algumas coisas assim que são de. Como diria, tome cuidado com hype. Exatamente, tem que tomar bastante cuidado com o hype aí, que o hype te derruba lá na frente, né, cara? E um mito que a galera fala, cara, beleza, eu automatizei tudo, tá tudo beleza, eu tenho lá minha cultura DevOps enraizada, tá tudo bonitinho, não temos mais aquela coisa engessada, então quer dizer que a partir de agora eu não atraso mais nada? Tudo vai ocorrer lindo e bonitinho? É assim que funciona, Guto? Olha, depende, né? Tem algumas coisas que as pessoas não comentam antes e depois da implantação de projetos que estão tentando trazer um pouco da cultura para dentro da sua organização. Antes da cultura DevOps, a gente tem alguns problemas. Quais são os principais gargalos? Coisas que ninguém conta para ninguém. Por que atrasa a demanda? Essa é uma pergunta assim. Por que meus tickets mofam na fila e ninguém atende? Será que o cara tá jogando ping-pong lá na sala? O que esse cara tá fazendo? PlayStation 4, né? Mas às vezes nem sempre isso é descaso ou isso é proposital. Às vezes isso é realmente um problema de processo, é um problema de desconhecimento, é um problema de falta da ferramenta correta para atender uma determinada demanda. Então, às vezes você não tem um processo correto para atender demandas ou para priorizar demandas, isso já gera um certo gargalo na sua fila. Se você não tem as ferramentas que vão te ajudar a atender aquela demanda em tempo hábil, você já tem um outro problema. Se você não tem controle sobre determinadas partes do processo, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui você já viu muito, viu, Dudu? Uma equipe qualquer de uma organização precisa de um ambiente, 3, 4 VMs para fazer um teste. Subir alguma coisa lá, o cara quer testar o GitLab, integrado com Jenkins, ele precisa de 4 VMs. Pela estrutura organizacional clássica, legada,
as organizações fazem o quê? Abre um chamado para o time de infraestrutura dizendo o que você precisa. O cara vai lá e fala, precisa de 4 VMs e tal. Isso cai lá na fila de um cara que já está atolado de serviço. O cara já não consegue respirar, porque os processos dele são tortos, ele não tem as ferramentas certas. Então ele já está atolado e chega lá uma demanda para ele criar 4 VMs. Caiu no final da fila dele. Nesse processo, ele não tem poder nenhum. Ele não pode recusar, ele não pode modificar, ele não pode opinar, ele não pode fazer nada. Ele simplesmente tem que executar aquilo que pediram. Só que como ele está atolado de coisa para fazer, ele vai fazer isso daqui a 4 meses. Né? E às vezes não é só ele. Tem que passar pela área, pelo cara da rede, que vai ter que criar uma VLAN, pelo cara da Fire, que vai ter que criar uma regra, pelo cara do Hypervisor, que vai ter que criar a VM, pelo cara do Storage, que vai ter que alocar aluno. E, na verdade, uma equipe só precisava de 4 VMs para fazer um teste simples. Então, veja só, o gargalo de grandes organizações são o processo errado. Porque se você não pode opinar, se você não pode modificar, se você não pode recusar, por que isso tem que passar pela sua mão? Você tem que ser um digitador de infraestrutura? Não, pô, existe um negócio hoje em dia não, existe um negócio há muito tempo que resolve isso. Chama-se autosserviço. Você dá uma cota para aquele time do hypervisor, do processador, da memória do disco. O cara fala, meu amigo, você tem aí 1 TB de disco, você tem tantos por cento de processador desse host, tantos por cento de memória, use como você quiser, faça o teste que você precisar, e no dia que for colocar em produção, a gente senta e conversa. Isso aí, eu falo para você pode vai aliviar 85% a 90% da fila do pessoal de infraestrutura. Vai ou não vai? Com certeza, vai aliviar. Acho que tal, foi bem assim, modesto. Acho que alivia um pouco mais, hein? Então, se a gente tiver o processo certo, as ferramentas corretas, e não se tornar o gargalo por um processo torto, a gente as equipes conseguiriam entregar muito mais. Imagina se o cara, em vez de ficar criando VM com clique no VMware todo dia, em vez dele ficar ali liberando coisinha para o usuário, se o usuário conseguisse consumir o serviço diretamente através de uma interface web, por exemplo. Eu já dei palestras que eu falei para as pessoas, quem aqui sabe criar uma máquina virtual no VirtualBox? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo, 100% das pessoas na palestra levantaram a mão. Eu falei, se vocês sabem criar uma máquina no VirtualBox, vocês também sabem criar na AWS, né? Quantos já criaram na AWS? Mais uma meia dúzia levantou a mão. Eu falei, se vocês sabem criar no VirtualBox, criar uma instância na AWS, por que vocês não sabem criar uma instância na organização de vocês? Vocês têm que abrir um chamado. Mas não é que a gente não sabe, é que é o processo, a gente tem que abrir o chamado, é obrigado. Falei, gente, mas estamos em 2017, tem tecnologia para que vocês não precisam mais fazer isso. Entendeu? Vamos ter... E aí também tem um problema de confiança, né? Confiança, política, ego, tem muita coisa envolvida. Por isso que a mudança de cultura sempre é o ponto mais delicado num processo que caminha para o DevOps. Essa mudança da cultura, eu já trabalhei, né, sabe, que em organizações gigantescas e engessadas, e a gente conseguiu de alguma forma implementar um pouco, cara, mas acho que as pessoas têm medo do novo, né? É um medo grande de mudar um processo, de talvez perder o controle sobre a minha VM, o meu virtualizador, né? Isso é exatamente, perder o controle sobre isso, eu acho que é o grande medo. Eu penso que é isso, cara. É o medo em perder o controle. Na verdade, ele tá ganhando mais controle, mais agilidade, mais um monte de coisa, né, cara? Não é simplesmente você, eu botei automação, eu implantei a minha cultura DevOps aqui, a partir de agora você é um completo inútil. Não, você passa a ser um ser pensante que vai fazer algo bom, né? Algo pensante, não simplesmente abrir o... Então, aqui, minhas últimas dicas em relação a isso. Se você não quer que a sua organização seja uma organização dessa que eu acabei de descrever, com processos tortos, né, falta de ferramenta, atraso na entrega das demandas, uma imagem ruim, faça o seguinte, implante um novo modelo de gestão de infraestrutura, amparado em um processo de automação com métricas, por favor, com métricas. Implante também um novo modelo de desenvolvimento. Aí, se a gente estiver indo para o caminho do DevOps, todas as áreas têm que se envolver. Desenvolvimento amparado em robustos testes. Tem que ter teste, tá? Tem que ter um pipeline de teste. E teste não é só teste unitário e teste de aceitação, não. Para sua aplicação e para produção,
tem que passar pelos testes unitários, tem que ter uma boa cobertura no seu código, tem que passar pelos testes de aceitação, mas no pipeline a gente pode colocar também testes funcionais, nós podemos colocar no pipeline teste de carga, a gente pode colocar no pipeline teste de segurança, não pode, Dudu? Colocar uma ferramenta para escanear a nova instância da aplicação e ver se ela está num compliance mínimo, né? Então dá para construir um pipeline bem completo, tá? Tem que implantar autosserviço, não faz sentido mais em 2017 as pessoas ainda estarem abrindo ticket para criar VM, para criar container, né, gente? Isso aí é amarrar a mão do cara. O cara não vai conseguir ser produtivo nunca, né? Mudar o mindset, extinguir os silos, trabalhar sempre de forma colaborativa, ter metas claras, metas que são escolhidas pelo time, pela organização de forma colaborativa, tá? E pensar sempre em como melhorar continuamente a infraestrutura, continuamente o negócio, continuamente a organização, que todo mundo ganha com isso. A melhoria contínua é o segredo de tudo, né, cara? Você citou aí botar no pipeline a segurança, né, cara? Eu tava lendo o livro, um e-book da O'Reilly sobre DevSecOps, DevOpsSec, acho que ainda não decidiram qual vai ser o nome da parada, né? Mas vai adicionar 3 letrinhas na parada aí agora. Né? Ainda não sabe se é DevSecOps ou se é DevOpsSec, né? Então a O'Reilly lançou o e-book como DevOpsSec. E lá ele fala muito isso, cara, de que o time de dev, há um tempo atrás, pouco tempo, começou a evoluir e ser ágil. E aí chegou a época da infraestrutura correr atrás disso também, né? Evolução, agilidade, automação. Pois é. E a gente comentou do dev-sec.io numa outra palestra, um site bem legal, galera, dá uma olhada. E aí esse livro fala que agora o desafio é a segurança e ir atrás disso tudo, cara. Porque a gente sabe que segurança sempre foi uma área engessada em boa parte dos lugares, né? E não dá mais para fugir dessa agilidade. Né? Então... Mas você sabe que não é só a segurança, né? Porque assim, quando a gente fala em implantação de DevOps, é uma cultura para toda a organização. Tanto que antigamente eu usava um termo chamado infraágil, porque como eu não conseguia alcançar toda a organização na sua magnitude, eu falava infraágil, vamos transformar pelo menos o time local. Mas eu até parei de usar infraágil, que eu acho que não faz mais sentido, tem que falar DevOps mesmo. Mas o DevOps, ele tem que permear toda a organização, sabe por quê? Desenvolvedores já são ágeis, desde 2001, né? Já tem o modelo ágil. Infraestrutura, desde 2009, tem DevOps para estudar e implantar. Tudo bem que o pessoal está começando a descobrir agora, recentemente, DevOps de verdade, né? Tem muita confusão sobre o que era DevOps. Agora o pessoal está entendendo que é uma cultura. Segurança está se movimentando também. Mas não adianta nada você ter desenvolvimento, infraestrutura, segurança, andando numa velocidade incrível, com automação, aí você pede para comprar um storage e leva 2 anos. Aí morreu tudo, né? Você pede para contratar um cara no RH, eles ficam 8 meses para achar uma pessoa. Então, quando a gente fala de cultura DevOps, cultura colaborativa, isso tem que permear toda a organização. Toda a organização tem que dar um passo adiante, rever seus processos, rever o seu comportamento, porque senão sempre vai ter um gargalo, né? O gargalo era o desenvolvimento, deixou de ser. A infraestrutura passou a ser o gargalo, deixou de ser. Segurança passou a ser o gargalo, deixou de ser. Quem é o próximo gargalo? Pô, vai ser o RH, vai ser a diretoria, vai ser a área de compras. Então, toda a organização tem que ser repensada para que ela funcione de uma forma que escale, né, escale no mundo de hoje, no mundo da nuvem, no mundo da tecnologia. Exatamente, cara. Acho que veio ocorrendo isso que você falou, cada área veio sendo um gargalo, e hoje uma empresa vai ter que ser toda, vamos chamar assim, não sei se talvez ágil, mas ela vai ter que mudar o seu, vou usar uma palavra da moda, o seu mindset de pensamento, e aí partindo lá de diretoria até embaixo, né, cara? Não adianta você ter toda essa parte ágil e você ter um diretor que quer todo um processo bonitinho lá, retrógrado do jeito que era. Uma vez por mês para aprovar a compra. Cara, eu preciso resolver isso essa semana. Não, só daqui um mês, cara. Puxa. É isso. Aí ele se tornou um gargalo. Você sabe que Scrum, que é o que a gente mais puxa, daily meeting, né? Reunião de planejamento, reuniões de retrospectiva, sprints. A gente puxa muita coisa do Scrum, do Kanban, do método Toyota. E eu tô fazendo uma consultoria, um coaching de vendas, de marketing. E foi bem engraçado que os caras do coach de marketing estavam fazendo a reunião comigo e com o Miguel. Eles falaram assim, vocês conhecem Scrum, cara? A gente está usando Scrum agora na área de vendas. Eu falei, olha só que coisa interessante. Conhecemos, sim. Já tem um método fantástico, a gente faz não sei o que, um quadro, coloca uns post-its. Né?
Tá vendo como dá para pegar o método ágil e empurrar em qualquer lugar da organização? Se os caras de vendas estão usando, né? Não, dá pra... já pode usar e vai até a diretoria, cara. Não, eu posso citar um exemplo totalmente off-topic, que não foi nem o Scrum que eu usei, foi um simples boardzinho Kanban que eu usei para organizar o meu casamento. Olha só, viu só? Tá vendo? Você consegue organizar, basta ter boa vontade, né, cara? As pessoas podem mudar seus processos arcaicos e tortos e começar a trabalhar de forma mais ágil. Pois é, tá o segredo, né? Basta ter boa vontade e disposição, né, cara? Cara, eu queria fechar contigo aqui agradecendo, cara, demais, porque quando eu comecei a falar sobre o evento, eu tomei uma bronca que eu tinha uma grade preliminar que não tinha seu nome. Tomei uma bronca da comunidade inteira. Eu falei, cara, eu vou chamar o Guto pra falar. Não, põe ele pra falar de Puppet. Eu falei, não, vou pôr ele pra falar de Puppet, cara. Ele já falou de Puppet de tudo quanto é canto. Só faz 6 anos que eu falo de Puppet. Pois é. Eu falei, vou chamar o cara pra gente ter uma conversa diferente, falar de algo que realmente vai ajudar as pessoas. Não que o Puppet não ajudasse, mas acho que a ferramenta já tá bem batida, né, cara? Agora é a questão da galera ver o que tem que arrumar de verdade. E, cara, brigadão pelo seu tempo aí. A gente sabe que você é corrido, eu tô corrido. Né? A gente... Eu que agradeço pelo convite e quando precisar é só chamar, cara. É sempre um prazer conversar sobre DevOps, automação, infraestrutura, podendo ajudar as pessoas a não passar por alguns percalços que nós passamos, né? Sim, sim. Bom. Cara, pode ter certeza que a gente... Eu tenho um Guto 10 anos atrás me falando essas dicas que eu tô falando aqui hoje de automação. Nossa, se tivesse... Se a gente tivesse essa conversa que a gente tá tendo, alguém falasse pra gente lá um tempo atrás, a gente não tinha batido tanta cara na parede, né? Exatamente. Cara, eu pode ter certeza que a gente vai te chamar mais vezes, cara, porque eu tenho esse projeto do DevOps Week, ele é um evento, mas eu tenho um canal, né, no YouTube, onde a gente quer ter vídeos, assim, falando a verdade da parada, de quem vive no mundo de verdade, executando, para encurtar aí a galera de bater cabeça, né, e pode ter certeza que você vai ser recrutado aí para falar num hangout mais para frente aí. Maravilha, cara. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo projeto e conta comigo sempre que você precisar. Show, cara. Valeu. Pra galera aí que tá assistindo, brigadão pela presença. Continua com... entrar em contato comigo. Isso, os contatos. @Guto Carvalho no Twitter, guto@instruct.com.br, depois o Dudu coloca aí o e-mail. Eu estou à disposição, estou aí nas comunidades do Telegram de TI, comunidade de Puppet, comunidade DevOps Brasil. Podem entrar em contato comigo por qualquer rede social, estou sempre à disposição aí. A gente citou na palestra do Diego Morales o Telegram, o novo IRC da galera aí, né? Tá bombando aí, galera que não tá ainda nos grupos tá perdendo uma oportunidade única aí. Obrigadão para todo mundo que tá presente aí e até a próxima atividade, galera. Valeu. Até a próxima, até logo.